a guerra ao terror e como eu faço um trabalho, eu dou aula na área de direitos humanos e trabalho também com a Anistia Internacional, então eu sigo muito de perto o desenvolvimento dessa nova teoria jurídica que é a guerra ao terror. Então, o que eu elaborei, vou falar um pouco e utilizar o PowerPoint, uns slides, para a gente ver como é que começou essa ideia da guerra ao terror e de onde é que surgiu, né? E como, de forma geral, se fala sempre do atentado do 9 de setembro, né? Onde 19 terroristas sequestraram 4 aviões e estima-se que quase 3.000 pessoas morreram nos ataques no World Trade Center, no Pentágono e na Pensilvânia. E Osama Bin Laden e Al-Qaeda assumiram a responsabilidade desses ataques. Na realidade, não existe hoje provas que realmente liguem os ataques a Osama Bin Laden nem ao Al-Qaeda, mas com exceção deles terem assumido, né, mandaram vídeos e tudo, assumindo a responsabilidade, mas fora isso não há realmente provas que liguem Bin Laden ao ataque. E como resposta ao ataque, então, o governo americano tomou várias providências, né? Inicialmente a invasão ao Afeganistão, depois criou Guantánamo, a base militar em Guantánamo, como prisão, invadiu o Iraque, limitou a liberdade de expressão e o devido processo legal. Hoje se utiliza de drones e expandiu a utilização de drones e, por fim, né, se utilizou da tortura como meio de obter informações. Então, esses são os pontos que eu vou um pouco falar durante a nossa conversa. Então, uma vez que o ataque de 11 de setembro ocorre, em outubro de 2011, o presidente Bush autoriza a invasão do Afeganistão para buscar o Bin Laden. Não encontrando o Bin Laden, o governo americano, então, sequestra 20 homens. E, em dezembro de 2001, Rumsfeld, que era o secretário de Defesa, anuncia que esses homens serão levados para Guantánamo. Guantánamo é uma base militar que fica em Cuba e foi em 1903 que o governo americano entrou com um acordo com Cuba, com o governo cubano, um acordo de arrendamento perpétuo. E esse acordo, mesmo depois da Revolução Cubana, em 1959, permaneceu em voga e ainda permanece até hoje. O governo cubano, como forma de protesto a essa invasão americana, né, não recebe, o governo americano sempre manda um cheque mensal e o governo de Cuba não recebe e não deposita esse cheque como forma de protesto. Mas, uma vez que foi anunciado, né, Rumsfeld vai à TV e diz todos esses homens que foram capturados vão ser levados a Guantánamo, então a base militar de Guantánamo tem que começar a se preparar para a chegada desses homens. A base militar de Guantánamo é controlada pelo Southern Command, o Southern Command que fica na Flórida, em Miami. E o diretor do departamento legal do Southern Command é, inclusive, um ex-aluno nosso, Manuel Superville, e ele, era final de dezembro, dia 22 de dezembro, todo mundo estava de férias, comemorando, né, o Natal, enfim. E ele assiste na televisão, Donald Rumsfeld, anunciando que esses prisioneiros vão todos para Guantánamo. Então, ele suspende as férias, liga para o departamento, o time, né, a equipe de advogados dele, e todo mundo tem que voltar das suas férias, todo mundo volta para Miami para, então, começar a decidir o que é que vai ser feito, qual é o sistema jurídico, o que é que vai ser feito com esses prisioneiros, que eles iam chegar no começo de janeiro. Manuel decide, então, convidar a Cruz Vermelha para que venha a Guantánamo para olhar as instalações e determinar, porque, na opinião de Manuel e de outros do Southern Command, esses prisioneiros eram prisioneiros de guerra e estariam sujeitos à Convenção de Genebra. Mas, uma vez que Donald Rumsfeld se inteirou que Manuel tinha convidado a Cruz Vermelha, então ele mandou suspender o convite, mas isso era 2 dias antes da chegada dos prisioneiros em Guantánamo. Então, não foi suspenso o convite, a Cruz Vermelha chega a Guantánamo e 2 dias depois, os primeiros 20 homens que foram capturados no Afeganistão são levados a Guantánamo. Então, sempre a pergunta permanece, qual é o status legal desses prisioneiros? São prisioneiros de guerra? Uma vez que a
Cruz Vermelha fez a avaliação de Guantánamo, fez várias recomendações e, depois de 4 dias, foi embora. Uma vez que foi embora, o governo americano anuncia que acredita que não, que os prisioneiros em Guantánamo não são prisioneiros de guerra, que eles são meramente terroristas e que devem ficar presos em Guantánamo. Em outubro de 2002, o Departamento de Justiça autoriza a CIA a conduzir e a utilizar técnicas de interrogatório agressivas em suspeitos de terrorismo. E como aí vocês podem ver as fotos, várias técnicas foram utilizadas, desde espancamento até o afogamento, né, e a utilização de cachorros e outras formas de humilhação. E, nesse processo, as organizações de direitos humanos e direitos civis começaram a questionar a existência de Guantánamo e a existência a falta de devido processo legal, que esses homens estavam sendo levados para Guantánamo. Em média, entre 20 e 40 homens eram sequestrados e levados para Guantánamo por semana. E, nesse processo, não se dava, eles não tinham acesso a advogados, não se dava, não eram acusados de nenhum crime. Então, essas organizações começaram a questionar esse processo. E, finalmente, algumas organizações foi permitido acesso a essas organizações aos prisioneiros, e elas começaram a representar vários desses prisioneiros, impetrando o habeas corpus. Em 2004, o primeiro caso chega à Corte Suprema, que é o caso de Razul versus Bush, e a Corte, nesse caso, decide que os prisioneiros em Guantánamo têm, sim, o direito ao habeas corpus. Eles têm, sim, direito ao devido processo legal e têm, sim, o direito de questionar a sua prisão. Como resposta direta à decisão da Suprema Corte, o Pentágono anuncia a criação de Combat Status Review Panels. E essas CSRTs são um painel de militares que vão revisar o caso, analisar o caso e decidir se esses prisioneiros são inimigos em combate ou não, se eles são terroristas ou não. E, nesse processo, não há acesso a advogado, não há acesso a nada. Simplesmente, o painel se reúne, analisa as provas e toma uma decisão. Alguns dias depois de ser anunciada a criação desses painéis, um dos prisioneiros, Boumediene, entra com o processo de habeas corpus. Boumediene é um cidadão da Bósnia, que ele trabalhava para uma organização de direitos humanos, trabalhava especificamente com ajuda a crianças, e morava na Bósnia com sua família, sua esposa e 4 filhos. Ele trabalhava juntamente com outras 5 pessoas. 5 homens. E o governo americano suspeitava que eles estavam ajudando nos ataques terroristas, porque tinham feito ligações para o Paquistão, etc., etc. Então, nesse processo, o governo da Bósnia faz uma investigação, o caso chega à Suprema Corte da Bósnia, e, em meados de 2002, a Suprema Corte da Bósnia diz, não temos provas suficientes para dizer que o Boumediene e os outros são terroristas, de forma que eles estão liberados. O governo americano, não aceitando essa decisão, foi e capturou essas 6 pessoas e levou todos para Guantánamo. Então, agora chegamos no caso de Boumediene, que entra com o pedido de habeas corpus. Em 2005, o governo americano, o Congresso, passa o DTA, o Detainee Treatment Act, que é assinado por Bush em dezembro de 2005. Esse DTA cria o que são conhecidos como os comitês militares. Então, passamos do painel de revisão e agora vamos passar para um comitê militar. Esse comitê militar, o DTA determina que as cortes não têm mais jurisdição sobre casos dos prisioneiros, que são esses comitês que vão analisar a situação e decidir o futuro desses homens. Além disso, proíbe tortura. O DTA diz que tortura não é mais permitido, de acordo com o que é definido pela lei americana, o que seja tortura. Logo depois disso, o Procurador-Geral da União, Alberto Gonzales, assina uma ordem onde ele define o que é tortura. E, segundo ele,
Tortura somente são aqueles atos que levam à paralisia de um órgão interno. Então, todo o resto não se considera tortura. E, dessa forma, ele autoriza as técnicas de interrogatório mais cruéis aplicadas pela CIA. Isso foi em dezembro de 2005. Em janeiro de 2006, o Poder Executivo, então, informa ao Judiciário que todos os casos que estavam pendentes perante o Poder Judiciário não podiam, com relação a habeas corpus, com relação aos presos em Guantánamo, não podiam ser, não faziam parte da competência do Judiciário, que o Judiciário tinha que se julgar incompetente. E, particularmente, os casos de Hamdan versus Rumsfeld e Boumediene versus Bush. Enquanto isso, em 2006, também alguns fatos vêm à tona. A ONU faz um relatório sobre as condições em Guantánamo e determina que em Guantánamo se conduz tortura. E exige que a base militar de Guantánamo seja fechada. Donald Rumsfeld, como resposta, disse que não há tortura em Guantánamo e que o pedido da ONU é completamente irrealista. Além disso, um dos prisioneiros de Guantánamo tenta suicídio. E, um mês depois, 3 prisioneiros morrem em um aparente suicídio coletivo. Vários prisioneiros começam uma greve de fome e são forçados a uma alimentação forçada. São sujeitos à alimentação forçada pelos guardas. E chegamos, então, a junho de 2006, no caso de Hamdan versus Rumsfeld, que chega à Suprema Corte. Então, a Suprema Corte, nesse caso, determina, uma das questões do caso era se o DTA era constitucional. E a Suprema Corte americana determina que o DTA não é constitucional, é inconstitucional, porque tira da competência do Poder Judiciário o que lhe cabe. E diz que, além disso, que os prisioneiros têm, sim, direito ao habeas corpus, e o habeas corpus deve ser julgado por cortes e não por um comitê militar. Um mês depois, e diga-se de passagem, o Poder Legislativo nos Estados Unidos nunca foi tão eficiente, porque a Corte Suprema decide um caso e um mês depois o Poder Legislativo já está passando uma lei. Então, um mês depois, o Poder Legislativo passa, então, o MCA, o Military Commissions Act. E aqui, novamente, o MCA, né, determina que cria comissões militares. Então, deixam de ser comitês militares e passam a ser comissões militares, que vão julgar os detentos. E, dentro desse MCA, determina qual será o procedimento a ser seguido. Então, em vez de seguir o processo criminal normal, que seria perante uma corte, o MCA cria novas regras, inclusive dizendo que as provas utilizadas, trazidas pelo governo, vão ser consideradas automaticamente válidas. E, além disso, determina que nenhuma corte tem jurisdição para ouvir nenhum dos casos dos presos em Guantánamo. Então, no dia seguinte, o Departamento de Justiça notifica a Corte Federal de Washington, D.C., que não tem mais competência para ouvir nenhum caso. Resultado, o caso de Boumediene, que tinha pedido habeas corpus, é negado. Boumediene recorre à Suprema Corte, que, a princípio, recusa o pedido, porém, em uma ação inusitada, 3 meses depois, muda de ideia, e a Suprema Corte decide que sim, vai ouvir o caso de Boumediene. Então, em 2008, a Suprema Corte decide o caso de Boumediene versus Bush, e determina que, sim, os prisioneiros em Guantánamo têm o direito constitucional ao habeas corpus e que o MCA é inconstitucional. Que os prisioneiros em Guantánamo têm o direito a seguir o devido processo legal perante as cortes federais americanas. E essa foto que vocês veem é de Boumediene. Boumediene, no ano seguinte, o caso foi remetido para a Corte Federal de Primeira Instância, que determinou que não havia provas suficientes contra Boumediene, então ele foi liberado e foi mandado para a França, onde ele mora hoje, com sua esposa e 4 filhos. E essa é uma foto relativamente recente dele. Mas, enquanto isso, né, estamos em plena campanha presidencial. O presidente Obama promete que, se eleito, vai fechar Guantánamo. Além disso, uma vez que foi eleito, em novembro de 2008, ele criou uma comissão para analisar a situação em Guantánamo. No dia seguinte de sua posse, no dia 20 de janeiro de 2009, ele
assina uma ordem decretando o fechamento de Guantánamo e diz que vai ter uma revisão do processo em Guantánamo e que, no prazo máximo de 1 ano, Guantánamo vai ser fechada. Isso, 20 de janeiro de 2009. Horas depois de assinar essas ordens executivas, o presidente Obama vai à televisão e diz: posso dizer, sem exceção ou equívoco, que os Estados Unidos não vão torturar. Além disso, ele ordena o fechamento de todos os centros de interrogatório secretos da CIA em todo o mundo. E o doutor Olavo vai falar um pouco mais também da rendição extraordinária. É um processo que o governo americano utiliza para sequestrar suspeitos de terrorismo e leva para outros países onde eles vão ser torturados lá. Mas Obama, em 2009, disse que vai fechar todos os centros de tortura no mundo. Além disso, ele disse que vai ser feita uma ampla revisão dos métodos empregados para lidar com os suspeitos de terrorismo, levando em conta a proteção do país e o respeito à norma legal. 2009. Então, vamos ver o que mudou, né? Então, chegamos ao terceiro caso que chega à Corte Suprema. É o caso de Rasul versus Myers. Rasul e 3 outros ex-prisioneiros moravam na Inglaterra, descendentes do Paquistão, e foram, então, sequestrados e levados para Guantánamo, onde passaram mais de 2 anos. Depois desse tempo em Guantánamo, foram liberados e voltaram para a Inglaterra. Uma vez na Inglaterra, eles entraram com ação contra o governo americano, pedindo, inclusive, indenização pelo sofrimento e o tempo que passaram em Guantánamo, e alegaram que tinham sido submetidos a tratamento desumano e a tortura, incluindo pancadas, fome, cesseamento de sono e água, que foram despidos e ameaçados com cachorros. Então, qual foi a resposta do governo Obama? O governo Obama argumentou que os presos em Guantánamo não têm direito ao devido processo legal, que os agentes federais são imunes, e que os agentes estavam exercendo suas funções e, como tal, estão excluídos de responsabilidade civil. Ou seja, o governo de Obama simplesmente diz: não, eles estavam seguindo ordens. Não estava muito claro qual era a lei, não era muito claro o que era tortura, o que não era, então eles simplesmente são considerados imunes. O caso chega à Suprema Corte, a Suprema Corte, então, decide, em dezembro de 2009, a Corte rejeita os argumentos de Rasul e seus companheiros e determina que, sim, os agentes federais que cometeram tortura são imunes. Chegamos em janeiro de 2010, 1 ano depois da ordem que o presidente Obama assinou, dizendo que em 1 ano ia fechar Guantánamo. Então, a revisão que ele tinha criado, né, o Departamento de Justiça, então, anuncia o resultado. E diz que dos quase 200 prisioneiros, 50 iriam permanecer em Guantánamo indefinidamente. 40 seriam processados por terrorismo e outros crimes de guerra, e quase 110 seriam transferidos ou mandados para outros países. Ou seja, a prisão de Guantánamo vai permanecer aberta indefinidamente. Hoje, depois de 5 anos de Obama e 12 anos da existência de Guantánamo, quais são os números, né, de Guantánamo? Bem, desde 11 de janeiro de 2002, 779 pessoas, diga-se homens, porque só do sexo masculino, que foram sequestrados e levados. Então, 779, de 13 a 98 anos de idade, de 28 nacionalidades diferentes estiveram presos em Guantánamo. Hoje restam mais de 150 pessoas. 500 presos foram transferidos de Guantánamo para outros países. 48 dos detentos ficaram presos indefinidamente. 9 detentos morreram e o custo de Guantánamo, por ano, varia de 90 a 118 milhões de dólares. O desenvolvimento mais recente, semana passada, quinta-feira, a senadora democrata Dianne Feinstein, que é presidente do Comitê de Inteligência do Senado, pediu que seja retomado o processo de transferência dos 86 detentos de Guantánamo, que já foram liberados, mas ainda estão lá. Já receberam o sinal verde para serem liberados, né, mas ainda estão lá. No sábado,
chegou a 100 o número de detentos que estão em greve de fome, em um protesto que começou há mais de 3 meses. 20 desses detentos são alimentados à força através de tubos com nutrientes líquidos e 5 estão no hospital. Então, a pergunta fica, né? O que é que mudou com o governo de Obama com relação a Guantánamo? Então, Guantánamo é uma coisa. Vamos, então, falar de um outro assunto. Liberdade de expressão. O que é que mudou com o governo Obama com relação à liberdade de expressão? Nesse processo, o Wikileaks, que é um website, é uma organização que tem um website que, nos anos de 2006 a 2010, liberou vários documentos secretos do governo americano. Uma vez que isso foi feito, e documentos relacionando, mostrando o tratamento e o perfil de cada prisioneiro, como eles eram tratados e abusados, tanto no Iraque, Afeganistão e Guantánamo. Como resultado, o governo americano lança uma campanha contra o Wikileaks e contra seu fundador, Julian Assange. Julian Assange, talvez vocês se lembrem, ele foi o governo sueco entrou com uma queixa contra ele, uma demanda contra ele por estupro. Depois retirou a denúncia e depois de 10 dias voltou a denunciá-lo. E hoje Julian Assange está morando há quase 8 meses na embaixada do Equador, pedindo asilo político, porque se acredita que uma vez, se ele for deportado para a Suécia, o governo americano vai pedir que ele seja, então, mandado para os Estados Unidos, onde ele vai ser processado e pode ser executado através da pena de morte. E tudo isso, ou seja, não há provas concretas, mas o Wikileaks também divulgou vários documentos mostrando que o governo americano conduziu um julgamento secreto contra Assange e que existe já um pedido secreto ainda, pedindo para que ele seja levado para os Estados Unidos para ser processado e executado. Então, vê-se dessa forma também a resposta do governo Obama com relação à liberdade de expressão. Uma das grandes vitórias, digamos assim, que o governo Obama trata de vender é que foi o assassinato, a execução sumária de Bin Laden. Depois de quase 10 anos, no dia 2 de maio de 2011, o governo americano invadiu o Paquistão e, através dos Navy SEALs, conseguiram assassinar o Bin Laden. A operação foi feita exclusivamente por forças americanas e o governo americano disse, né, que não envolveu o governo paquistanês exatamente para não correr o risco da informação vazar. E também o governo Obama expandiu o uso dos drones. E aí a pergunta, né, e o devido processo legal? Assim como no caso de Bin Laden, né, que é a execução sumária, os drones, ou também o veículo aéreo não tripulado, são utilizados de forma para garantir uma execução sumária sem seguir um devido processo legal. As vantagens ou os objetivos do drone é poupar a vida de militares, porque são aviões relativamente pequenos, que não tem um piloto dentro, né? Então, poupa a vida de militares, porque os militares estão com o controle remoto numa base e vão pilotando o drone, economiza recursos e também garantir ou infligir o maior dano possível ao inimigo. Agora, o histórico dos drones não começa com Obama. Obama expandiu a utilização dos drones, mas os drones começaram em 1959 a ser utilizados em operações espiãs. Em 73, o governo americano admite a existência do programa de drones. Em 94, as Forças Armadas Americanas usam drones carregando armas. E, por fim, em 2001, o governo americano utiliza oficialmente drones armados na invasão do Afeganistão. Com a evolução e o passar do tempo, Obama expandiu a utilização de drones. E, por exemplo, no Paquistão, foram mais de 300 ataques com a utilização de drones, e mais de 250 desses ataques foram conduzidos durante a era Obama, causando mais de 3 mil mortes, e dentre essas 3 mil,
se estima que entre 550 e 1.000 eram civis. Agora, argumentos a favor dos drones. O primeiro argumento é o autodefesa, que os Estados Unidos têm o direito de se defender. Estamos numa guerra e temos o direito de nos defender nessa guerra. O outro argumento, claro, é que não tem um piloto, então vai também economizar a vida de um militar. A possibilidade também de manobrar, de fazer manobras próximas aos alvos, com a velocidade e precisão, e a ideia de evitar casualidades. Porém, como eu comentei anteriormente, mais de 500 civis já morreram no Paquistão em decorrência do uso de drones. E o custo? Custa 3 vezes menos utilizar um drone do que utilizar um avião com um piloto. E, claro, os argumentos contrários. A ideia do princípio de autodefesa não se aplica, pois não há uma guerra declarada com esses países onde os drones estão sendo utilizados. O outro é que o programa é contrário às leis da guerra, pois não dão ao inimigo a oportunidade de se render e não buscam exaurir outros meios para prendê-los. Também que os drones não são capazes de distinguir entre os militares e civis, e ainda que não segue o devido processo legal, é uma execução sumária. Além disso, é uma violação ao princípio básico do direito à vida e uma violação direta do princípio da presunção de inocência. Ou seja, aqui é culpado até que se prove o contrário. E quem é que decide quem vai viver ou morrer? Bem, essa decisão é tomada pelo presidente e seu pessoal em reuniões secretas, e, na realidade, o destino dessas pessoas é decidido por um pequeno grupo que vive milhares de quilômetros de distância e, como eu mencionei, secretamente, sem nenhum processo legal. E aqui eu queria só ler para vocês uma citação de Benjamin. Ela é a fundadora de Code Pink. Code Pink é uma organização de direitos humanos que foi criada logo depois dos ataques de 11 de setembro, e, inicialmente, com o objetivo de lutar contra a guerra ao Iraque. E ela coloca: pense no precedente que os Estados Unidos estão fixando com sua doutrina de mate, não capture. Se a justificativa americana fosse aplicada por outros países, a China poderia declarar que um ativista da etnia uigur que vive em Nova York é um combatente inimigo e lançar um míssil em Manhattan. A Rússia poderia afirmar que é perfeitamente legal iniciar um ataque de drone contra alguém que vive em Londres, se suspeitarem que a pessoa em questão tem algum tipo de ligação com militantes chechênios. Ou seja, a consequência de um precedente que está sendo criado pelo governo americano é muito séria. E, por fim, queria falar um pouco da tortura, que ocorreu tanto no governo Bush, Obama e Obama. Né? E essa como eu mencionei, né, o Alberto Gonzales, que definiu tortura de uma forma muito abrangente, e somente é considerado tortura quando há uma paralisação dos órgãos internos, até o ponto que, quando Obama assumiu a presidência, disse que não vamos mais torturar e que, por exemplo, o submarino, o waterboarding, é ilegal. Bem, no final de 2010, uma comissão sobre o tratamento de detentos foi criada e liderada por um senador republicano e um democrata. Agora, faz uma semana e meia, a comissão liberou seu relatório. E o relatório determina com clareza que os oficiais americanos submeteram os detentos a tratamentos desumanos e degradantes e a tortura no Iraque, Afeganistão e em Guantánamo. O relatório revela ainda que não há nenhuma justificativa válida para submeter os detentos a tratamento desumano, degradante ou à tortura. Claro, porque um dos grandes argumentos é que a tortura é necessária. E esse relatório define com clareza que não há motivo, não há nenhuma justificativa para submeter alguém a esse tipo de tratamento. No relatório, a comissão chega a 3 conclusões. Primeira, os Estados Unidos torturou detentos. Segunda, os atos de tortura e coação são responsabilidades dos mais altos oficiais do governo. E terceira, muitos dos detalhes sobre os detentos ainda permanecem fora do alcance do público. Agora, como eu comentei,
a tortura, a responsabilidade da tortura vai até os mais altos oficiais. Condoleezza Rice, semana passada, defendeu o programa de tortura e confirmou o envolvimento do presidente Bush nas decisões sobre o tratamento de prisioneiros. Além disso, os próprios presidentes Bush e Dick Cheney, em seus livros e entrevistas, admitiram que estavam envolvidos nas decisões sobre o tratamento dos detentos, inclusive tortura. E a pergunta permanece, então, o que vai ser feito? Sabendo tudo isso, a gente sabe que o presidente Obama e a administração de Obama tomou a postura que os agentes federais estão apenas seguindo ordens, que não deve se buscar a responsabilidade desses agentes federais e dos presidentes e vice-presidentes. Será que eles têm alguma responsabilidade? Então, como conclusão, o que mudou nos últimos 12 anos? Não muita coisa. O governo Obama invocou o segredo de Estado para não liberar fotos e documentos relacionados ao tratamento de indivíduos em Guantánamo, Iraque e Afeganistão. Manteve a posição do governo Bush, negando e se opondo a dar acesso a advogados e à justiça aos prisioneiros. Argumentou que os atos cometidos pelos agentes em Guantánamo não estavam claramente proibidos. Perseguiu e ainda persegue o Julian Assange e outros que revelam informações sobre a política da guerra ao terror. Expandiu o uso indiscriminado dos drones e argumentou que os agentes responsáveis pela tortura são imunes. Dessa forma, resta saber o que se pode fazer, o que você pode fazer. Na realidade, cabe à sociedade civil se organizar, exigir dos governos uma postura com relação aos direitos humanos. Toda política externa deve levar em conta os direitos humanos, os princípios básicos do devido processo legal, princípio à vida, acesso à justiça. Como secretária-geral da Anistia Internacional, eu vou fazer uma propaganda da Anistia. A Anistia é a maior organização de direitos humanos hoje no mundo e trabalha no combate à guerra ao terrorismo. E uma das formas que você pode ajudar é participando das campanhas da Anistia. Então, participe, sonhe. Como diz o Eduardo Galeano, não podemos saber o que o mundo será, mas bem que podemos imaginar. Obrigada.